Bom, bem-vindo às primeiras aulas do nosso treinamento, né? Como de costume, nós temos então treinamentos voltados a projetos, né? E esse não vai ser diferente, né? Então, ele é um projeto um pouco mais focado para o front-end, né? Lembrando aqui que nós não somos especialistas em front-end developer, né? A minha expertise é mais no back, né, principalmente na parte de contratos inteligentes, mas grande parte desse projeto, né, nós iremos trabalhar bastante com React, né, e outras tecnologias do front. Então, para você que é do front, né, perdão às vezes pela falta de clareza em algumas funcionalidades, mas o objetivo do curso é o Web3, né? Entretanto, até a gente chegar na parte do Web3, nós precisamos construir aí um front-end que seja friendly, responsive, né? Então, eu vou discorrer aí num ritmo um pouco mais rápido, né, em relação ao design, mas eu vou sempre tentar citar e mostrar para vocês a documentação, né, para aqueles que têm um interesse em se aprofundar, em olhar a documentação, né, e se tornarem cada vez mais especializados, né, eu vou dar essa oportunidade para vocês darem uma olhada então. Em relação à Web3, né, é uma tecnologia ainda consideravelmente nova, né, então esse projeto é para fazer você que ainda quer entrar nessa trend, né, de uma maneira mais rápida possível, construir já a sua primeira aplicação, então, utilizando o Web3 e a blockchain da Ethereum. Acredito que esse projeto, além de destacar o seu portfólio, ele também vai fazer você poder criar os seus próprios projetos utilizando o Web3, né? Então, a intenção, né, desse projeto é a construção e o deploy de uma aplicação utilizando a blockchain Ethereum através da Web3. Então, né, o que eu pretendo entregar nesse projeto é uma aplicação com um design moderno, né, conectada à blockchain Ethereum, integrado com MetaMask e construindo contratos inteligentes com Solidity. Bom, então depois dessa primeira intro em relação ao projeto, já vamos colocar a mão na massa e vamos já criar o nosso diretório. Bom, então eu vou querer criar o meu diretório aqui em Documents. Eu vou chamar ele então de App Web3. Tá certo? Então vamos fazer esse diretório, make dir. Vamos entrar nele. E agora nós vamos construir dois diretórios, um chamado clients e um chamado smart contracts. Contract. Podemos dar uma olhadinha. Isso. E podemos chamar agora o code, né, que vai ser a nossa ideia de escolha. Então, né, estou utilizando o VS Code, vou chamar ele aqui no terminal. Bom, com o code aqui aberto, né, antes de abrir o terminal, a primeira alteração que eu vou fazer aqui na raiz do nosso projeto é tirar esse S do client, tá? Quero que seja apenas client. Bom, agora sim, com isso feito, a gente abre o terminal então. Eu vou aqui em Git Bash. E agora que nós temos nossos dois folders prontos, né? Eu quero então inicializar nossa aplicação React. Só que em vez de nós utilizarmos o Create React App para inicializar a nossa aplicação React, eu vou utilizar a ferramenta Vite. Bom, o Vite, né, ele vai instalar, fazer o build e iniciar nossas aplicações React em alguns segundos, né? Então eu vou aqui em Get Started. Vou fazer aqui um scroll down, né? Vou baixar aqui um pouco. E daí que a gente vê como a gente pode fazer a instalação do Vite no nosso terminal, né? Utilizando aqui o comando npm. Bom, se você não tem o npm, né, nunca utilizou o Node, então você pode abrir aqui o Node. E fazer a instalação aqui, né, para Windows, que é o sistema operacional que eu estou utilizando. Bom, vamos voltar então para o VS Code. Bom, então aqui agora eu vou entrar em Clients.
E agora eu vou dar o nosso comando do Vite, né? Bom, aqui ele pede então para a gente colocar o project name. E a gente vai querer então inicializar o Vite aqui mesmo no root do client, tá? Então vou colocar aqui um ponto barra. Project name vai ser crypto. E eu vou querer utilizar o React como framework. Selecionar uma variante React. E agora a gente pode fazer então o npm install e o npm run dev. Bom, então antes de nós rodarmos o npm install, eu vou colocar aqui um arquivo para vocês baixarem em formato JSON, para vocês então baixarem e colocarem no root do nosso projeto, está certo? Então aqui eu vou dar um Ctrl C, né, ou um Ctrl X nesse arquivo e vou colocar lá na raiz do nosso projeto. Bom, podemos dar um Ctrl V, ele vai pedir para substituir e nós substituímos então o arquivo de destino. A gente fez isso então, né, para quando a gente for rodar o npm install, a gente tenha algumas dependências a mais do que o nosso arquivo original, que foi gerado pelo Vite, ele tinha. A gente poderia fazer isso manualmente, né, escrevendo ali algumas das 4 dependências que faltavam, mas eu preferi então cortar caminho e já fazer essa substituição do packet JSON, está certo? Mas agora sim a gente pode rodar o npm install, que ele vai instalar todas as dependências que nós precisamos para que a gente crie então o nosso front-end. Em relação aqui às nossas dependências, né, no packet JSON, né, o arquivo que nós trocamos, né, ele tem algumas dependências a mais, como ithers, framer motion, react, react doom, react icons, tá certo? Que a gente vai utilizar agora no nosso npm install na instalação. Então vamos subir aqui o terminal e vamos rodar então o npm install. Bom, então terminou aqui a nossa instalação com o npm. Se vocês querem saber em relação à versão do Node que eu estou utilizando, né? É a versão 14.18.3. Também posso fazer para npm. É a versão aí 6.14.15. Bom, agora que a gente fez o npm install, se a gente lembrar, né? O Vite, ele falou para a gente começar a rodar, né? Iniciar o React. E para isso a gente precisa, né, do comando npm run dev. Então é isso que a gente vai fazer. npm run dev. E então o ambiente dev está rodando aqui no localhost na porta 3000. Então vamos dar um Ctrl clique aqui. Bom, aqui então nós temos, né, no localhost porta 3000, nossa aplicação então Vite, né, com React. Agora a gente vai voltar então para o VS Code e a gente vai começar naquele folder client a desenvolver toda a parte ali do front-end em relação a React, né, e JS, né, e o JavaScript. Então eu sei que essa parte do curso agora é uma parte realmente mais voltada para front-end, design, a parte de funcionalidades de um site responsivo, mas espero que vocês tenham paciência, porque logo a gente vai chegar na parte da blockchain, né, na parte do Web3, e tudo vai integrar com vocês entendendo, né, de todas as funcionalidades que nós temos que construir para essa integração. Está certo? Então, vamos voltar ao VS Code. Bom, antes de voltar para o VS Code, em relação ao style design, né, o estilo de design que nós iremos utilizar nesse projeto, nós vamos usar uma ferramenta chamada Tailwind, né, e ela vai permitir então a construção de um design moderno sem nós sairmos dos nossos scripts JSX, né, ou JSX. Então, é um framework de utilidades, né, de CSS que nos permite modificar os nossos designs sem precisar escrever uma linha de CSS, né, de CSS.
utilizando apenas classes de utilidade. Então, o processo de instalação vai ser bem parecido com o Vite. Então, vamos instalar, né, o Tailwind por React. Para isso, então, a gente vem aqui e vai pegar essa linha aqui, npm install -d tailwind css post css auto prefixer. Então, vamos aqui selecionar e dar um copy. Vamos lá para o nosso terminal do VS Code. Então, aqui a gente pode matar o terminal do nossa aplicação React, né? Agora a gente vem aqui, dá um paste, npm install. Então a gente já instalou, né, o Tailwind, criou aqui pra gente um arquivo tailwindconfig, né, .js. Agora a gente vai inicializar, né, e para isso a gente tem que voltar lá no site e pegar o comando tailwind init. Então a gente vem aqui, npx tailwind css init, vamos selecionar, vamos copiar, vamos voltar para o terminal, vamos aqui vamos colar, vou dar um paste. Ou porque acabou repetindo, né? Acho que não deu o paste certo. Pera aí, deixa eu dar um Ctrl C nisso. Bom, agora sim, fez o paste de maneira correta. Vamos dar um Enter. Então, o Tailwind init, né? Inicializar, ele que criaria então aqui o nosso arquivo. Mas como eu já tenho ele aqui, então ele, né, colocou a mensagem que already exists. Então, no meu caso aqui, não criou esse arquivo, mas para vocês provavelmente então o Tailwind init vai criar esse arquivo. Então voltando aqui para o site do Tailwind, né, o que a gente vai fazer é copiar aqui esse texto aqui, tá certo? E vamos colocar exatamente no arquivo que o Tailwind criou para a gente, que é o tailwind.config.js. E a gente vai fazer a mesma coisa para o index.css, tá? Então, e também para o app.js. Então, para aqueles que já quiserem acharem os arquivos dentro do nosso projeto, né? E fizerem essa transcrição então do código, já podem ir que eu vou voltar para o VS Code, né? E vou explicando com mais detalhe para vocês. Bom, então aqui no VS Code, vamos baixar o terminal. Vamos no nosso arquivo tailwind.config.js. Vamos dar aqui um Ctrl A para selecionar tudo. Vamos colar ali o conteúdo que tinha no Tailwind. Vamos dar um Ctrl S. Vamos voltando agora. Vamos copiar aqui no arquivo index.css. Vamos voltar para o VS Code. Vamos achar aqui. Dentro de source. Index.css. Vamos dar um Ctrl A. Ctrl V. Ctrl S para salvar. Bom, agora nós vamos voltar então, né, para o Tailwind CSS. Nós vamos colocar o header que está à disposição ali no site no nosso arquivo app.jsx. Então vamos lá. Bom, então a gente pega aqui o header, né? Vamos ver que ele já está selecionado, mas eu vou selecionar aqui. Vamos copiar. Bom, aqui no nosso arquivo, tudo que estiver dentro da nossa div class name app, a gente vai apagar. Então vamos aqui. Fazemos um delete. Vamos agora um Ctrl V naquele header. Isso, só vou dar um tab aqui. Beleza, dá um Ctrl S. Em relação aqui a essas importações, eu vou tirar. E eu vou tirar essa função aqui, eu vou criar uma const, né, chamado app. Eu vou transformar isso aqui numa função anônima arrow, né, flash. Que fica um estilo mais, uma sintaxe mais moderna. Como esse aqui não existe mais, eu posso tirar essas duas const e deixar só o return.
Bom, agora a gente vai abrir o terminal e rodar o npm run dev, né, a aplicação React. E se nosso hello world ele aparecer então bold, né, fonte bold, ou seja, em negrito e underline, né, então quer dizer que a gente conseguiu essa integração entre Tailwind, né, e o React. Então vamos testar. Vamos dar um Ctrl S, vamos abrir o terminal. Vamos subir aqui. npm run dev. E vamos acessar o browser, né, no localhost porta 3000. Bom, então aqui rodou. Vou dar um Ctrl clique. Bom, então podemos ver que não aconteceu a integração aqui como eu esperava, né, do CSS do Tailwind. Mas eu tenho aqui uma hipótese que quando a gente rodou, no meu caso, o comando de instalação do Tailwind, não criou para a gente um arquivo postcss.config. Então, se para vocês gerou automaticamente esse arquivo, acredito que vocês conseguiram ter essa integração e está aparecendo o underline aqui no Hello World. Caso não tenha ocorrido a geração desse arquivo, eu vou colocar esse arquivo em anexo e agora eu vou colocar ele dentro do nosso root, né, dentro da nossa raiz, para que a gente consiga então fazer essa integração. Bom, então esse aqui é o arquivo, tá certo? Que eu vou colocar em anexo para vocês. Vamos dar um Ctrl C nele, vocês baixarem. E vamos colocar ele então aqui no nosso folder cliente. E agora sim a gente tem PostCSS com o Tailwind config. E agora a gente pode olhar isso no VS Code. Bom, e agora sim com o arquivo postcss, né, .config.js, a gente tem aqui o require para o Tailwind CSS. Então com isso feito, vou dar um Ctrl C, e nós vamos rodar novamente o npm run dev. E daí nós vamos voltar para o browser, para ver se agora sim a gente conseguiu fazer essa integração do Tailwind com o React. Bom, agora sim veio o underline certinho, né, como nós colocamos ali no class name do header, né, então fez a integração, muito legal. Agora a gente pode ir então para o próximo passo. Então aqui no VS Code, vamos dar um Ctrl C para matar aqui a nossa aplicação React. E nossa intenção agora é sair do client e entrar no folder Smart Contract. Deixa eu dar um clear aqui no terminal. Vamos então aqui ir para Smart Contract. E nosso objetivo agora então é criar um package JSON vazio, né? Então para isso npm install -y. Bom, se a gente olhar aqui, nós temos um package JSON, né? Que está basicamente vazio. Bom, com isso feito, né? A intenção era simplesmente a gente ter um package JSON para posteriormente nós colocarmos as dependências de interesse. Mas, primeiramente nós temos que criar algumas funcionalidades no front-end para que a gente retorne posteriormente para os contratos inteligentes, né, já com alguma aplicação em mãos. Então vamos entrar de novo no Clients. E vamos construir alguma funcionalidade aqui dentro do nosso front-end. Bom, então dentro do nosso diretório Clients e dentro de Source, nós vamos criar então um novo folder chamado Components. Dentro de Components nós vamos criar nossas estruturas. Então a primeira vai ser um navbar, né? Então navbar JSX. A coisa que eu vou criar aqui então dentro do nosso arquivo vai ser uma const chamada navbar. Vou atribuir ela então uma função anônima, né? Uma função flecha. Aqui nós vamos fazer então um return.
E dentro do return vou botar um header, né, H1. Eu vou chamar de navbar. Bom, e agora a gente pode fazer o export dessa const, né? Então, export default navbar. Nossa, esqueci aqui do semicolon também aqui. Bom, e aqui a gente termina o navbar. Deixa eu fechar aqui esses arquivos. E a gente vai fazer uma arquitetura bem parecida para as outras componentes, tá? Então eu vou criar aqui uma componente chamada footer. Então, new file, footer.jsx. E no footer aqui, eu vou copiar a nossa const navbar, só que agora a gente vai renomear para ser uma const chamada footer, né? Então dá um Ctrl F aqui, e tudo que for navbar, eu vou substituir para footer. Então navbar agora vai ser footer. Então faz um replace para todos. E agora a gente tem então uma const footer, retorna aqui em formato de HTML, né? Então um header com conteúdo footer, e nós estamos exportando a nossa const footer, né? Então algo bem análogo, né? Quase idêntico aqui à nossa const navbar. Mais uma componente que nós iremos criar é o loader, tá? Então loader.jsx. E nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos dar um Ctrl C, vamos dar um Ctrl V a nossa const footer, mas agora nós vamos querer nomear de loader, né? Opa, para deixar footer e renomear como loader. Então, acha footer e replace pro loader. Replace all. E agora sim. Vamos dar um Ctrl S. A mesma coisa nós vamos fazer para services. Então, criar mais um componente. Services.jsx. Dá um Ctrl V. Ctrl F. E vamos trocar agora por services. Vamos trocar todos. Vou dar um Ctrl S. Bom, mais um componente que se chama transaction. Então, no file. Transaction. JSX porque a gente vai escrever React, né? Então, a extensão JS também funcionaria, né? Mas, só para a gente ser mais específico em relação à extensão, por isso JSX, né? Que nós vamos então codar em React. E agora em vez de footer, transaction. Eu vou botar no plural aqui, transactions, que eu acho que é melhor. Então deixa eu... Mais uma transação, transactions. E vamos renomear. Vou colocar um S aqui, rename, transactions. Por último, a última componente vai se chamar welcome. Então welcome.jsx. Vamos aqui, vamos dar um Ctrl S, vamos dar um Ctrl V, vamos botar um S aqui, e agora vamos substituir por welcome. E agora sim. E agora sim nós criamos todos os arquivos, né, do folder componentes que nós precisávamos. Bom, agora para a gente conseguir então fazer uma importação de todas essas nossas consts, a gente vai criar aqui dentro de components um arquivo chamado index.js. Bom, e aqui a gente vai fazer todos os exports, né, para que no futuro, quando a gente queira acessar todas essas consts que nós criamos, né, nós apenas através de uma importação do index a gente consiga fazer isso. Então, tá aqui, export, default, has loader,
from, agora aqui eu coloco caminho, ponto barra, loader. E agora eu faço o mesmo processo, né, para todos os arquivos. Então, nós temos devbar. Nós temos transactions. Nós temos servers. Footer. E welcome. Acredito que foi esse 6 e esse aí. Só Ctrl S. Bom, então agora vamos fazer o import do nosso app.jsx. Então vamos aqui, import. Hoje a gente vai querer então um loader, welcome, footer, transactions, services, navbar, né, aqui foram 6, from, components. Então aqui ainda não ficou destacado porque nós ainda não utilizamos, né? Nenhuma dessas importações. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é tirar o header. Em relação a esse div app, nós vamos agora começar a colocar um pouco de style. Vou colocar mínimo h screen, né? Bom que está relacionado aí a uma largura específica. Bom, vou criar mais uma div. E vamos fazer algo bem parecido. Vamos colocar aqui uma class name. E dentro da class name, eu vou colocar gradiente, então gradient, bg, welcome. E dentro dessa div, a gente pode ter a nossa navbar, self-closing aqui, e outra tag welcome. Bom, e deixa eu fechar, deixa eu minimizar esse terminal aqui. E fora dessa div, nós vamos ter a tag de services, a tag transactions e a tag footer. Todas elas self-closing. Bom, e essa aqui vai ser o structure, né, a estrutura do nosso app. Se vocês perceberem, né, se eu der um Ctrl clique aqui em navbar, né, eu vou direto então aqui para o meu arquivo navbar, né, onde tem acesso à minha conta navbar. Então é um tipo de estrutura bem interessante que a gente acabou de realizar aqui, né, bem modulado em relação às nossas tags. Então tag transactions, eu vou direto aqui para o nosso script transaction. Indo sempre direto aí para um específico componente, né? Toda vez que nós precisamos de mais informação. Bom, então aqui eu vou fechar todas as minhas abas, ficando apenas com o app.jsx. Pode salvar. Services, tira loader, tira footer, tira navbar. Também pode salvar.
Bom, vamos dar um Ctrl S então, e vamos subir agora o terminal e fazer o npm run dev. npm run dev. Vamos acessar o browser. E nós conseguimos agora visualizar, né, as nossas 5 componentes, né. Agora inicialmente, né, é apenas uma página em branco com 5 componentes, mas a gente vai desenvolvendo os componentes, né, e cada vez mais elas vão ter suas próprias funcionalidades e vão ficar cada vez mais distinguíveis umas das outras, né. Mas, como todo início, né, a gente inicia aí praticamente com uma folha em branca. Bom, agora vamos voltar para o VS Code e vamos desenvolver aí o navbar. Bom, voltando aqui então para o VS Code, nosso intuito agora então é desenvolver a componente navbar, né? Mas, só para que a gente tenha já um gradiente de cores, né, e um pouquinho já de estilo na nossa página, o que eu vou fazer eu vou aqui nesse arquivo index.css e além de nós utilizarmos o Tailwind, eu vou pegar um pouco de estilo do CSS, tá? Então, para isso, eu vou deixar aqui para vocês, anexado nessa aula, né, um arquivo, onde vocês vão poder então copiar o conteúdo desse arquivo, colocar aqui no nosso index.css, juntamente com o Tailwind, e o que tem de específico em relação a esse código que a gente vai colocar mais, é em relação à fonte, onde nós iremos fazer uma importação da fonte que nós iremos utilizar, um pouco de style em relação ao body e margens, e principalmente em relação aos gradientes. Bom, então agora eu vou te dar um momento para acessar o anexo dessa aula, baixar esse arquivo e fazer o copy aqui e colar aqui junto comigo. Bom, então vamos fazer o paste aqui. Vamos dar um Ctrl S. Bom, então nós temos aqui uma importação da fonte, né? Nós temos aqui borders, né? Então em relação a margens, font family, né? Open sans. E o mais importante aqui, a gente tem os nossos gradientes aqui, né? Sendo declarados, tá certo? Bom, com isso feito, né? Se vocês deram uma olhadinha no nosso arquivo app.jsx, a gente pode ver então, né, que a gente criou uma div onde está o nosso navbar, o nosso welcome, né, que tem aqui como style gradient bg welcome. Se a gente olhar agora aqui no nosso arquivo index.css, a gente vê que essa classe, né, ela foi definida aqui dentro do nosso arquivo, né, então é esse gradiente de cores, né, aqui entre o preto, né, mais ou menos, ou entre o roxo e aqui o violeta. Então, quando a gente for atualizar o browser, a gente vai ver que esses dois componentes aqui vão estar sob influência desse gradiente, né? Bom, então vamos dar um Ctrl S e vamos dar uma olhadinha no nosso browser. Bom, então aqui a gente pode ver, né? Foi criado para a gente esse gradiente aqui. E a gente pode selecionar aqui as dois componentes, né, que estavam aqui antes, que é o navbar e o welcome. Bom, com esse gradiente aqui formado, agora sim a gente pode ali no componente navbar e desenvolver um pouco mais. Bom, então antes de nós entrarmos no nosso arquivo navbar, eu vou querer fazer algumas importações quando a gente começar a desenvolver nesse arquivo, e uma delas vai ser a logo, que vai estar então dentro de um folder chamado images. Então eu vou colocar em anexo aqui nessa aula, né, esse folder aqui, images zipado, daí vocês podem baixar e vocês podem então unzipar, né, esse arquivo e colocar eles dentro então de clients, tá certo? Então aqui eu vou pegar o nosso folder images, dar um Ctrl X, vou então aqui para o nosso projeto, aqui dentro do folder client e vou dar um Ctrl V. Certo? Agora eu tenho aqui images e agora sim eu vou conseguir fazer as importações necessárias para o nosso arquivo navbar. Está certo? Então vamos lá pular para o code. Bom, então aqui no code a gente percebe que temos agora aqui
o nosso folder Images. A gente vai estar aqui interessado então na nossa logo. Então vamos aqui no Navbar e vamos fazer algumas importações. Então vamos aqui, Import, HI, menu Alt 4, From, React Icons, barra, HI. Agora mais um import do componente AI Outline Close from React Icons. Agora aí. Isso aqui é só standard, espaço aqui na importação. E agora vamos fazer o import logo from nosso diretório images. E daí que em images nós selecionamos então a nossa logo, né? Então nós colocamos aqui o caminho barra logo.png. Bom, então aqui dentro da nossa const navbar, a primeira coisa que nós vamos fazer é tirar aqui o header. Vamos botar a tag nav. Vamos colocar aqui uma class name. E dentro da class name agora a gente vai colocar o identificador, né, da biblioteca Tailwind. Bom, então o nome desse identificador, né, o primeiro componente dele vai ser width full, né, então w.full em relação à largura. Nós vamos ter flex, md justify center. Aqui faltou um dash. Justify between item center e pad for. Agora em relação à documentação, né, para conseguir entender o que cada componente está fazendo, a gente pode ir lá no site Tailwind e pesquisar, né, por cada termo independentemente. Então, para o dash full, flex, o md justify center, e assim por diante. E eu irei fazer esse processo junto com vocês aqui nessa primeira tag, né, para toda vez que vocês tiverem dúvida em relação a alguma funcionalidade relacionada então ao Tailwind, vocês irem na documentação, né, e pesquisarem em relação ao style, né, a design, o que está acontecendo quando nós utilizamos então algumas dessas palavras-chave. Então vamos lá no Tailwind, na parte de documentação. Bom, então aqui na documentação do Tailwind, né, a gente vai aqui em Quick Research e vamos botar então a primeira palavra-chave, que foi w-full. Né. Então a gente vê aqui, ó, relacionado então ao widget, né, que é a largura. Nós podemos então aqui clicar. Bom, e daí que está falando o que essa palavra-chave está fazendo em relação ao style, né? Então, w-full é relacionado à percentagem de largura. Então nós temos aqui, né, que a diretriz então é você usar o w, né, o dash, e daí a fração, né, da percentagem de largura que você quer utilizar. Ou você pode utilizar w-full para utilizar toda a largura que o elemento precisa. Então nós temos aqui em relação às proporções, né, de largura e aqui o uso. Bom, aqui também nós temos relação então a propriedades, né? Então w-0 é uma largura de 0 pixels, w-pixel, né, é uma largura de 1 pixel, assim como w-3, né, é uma largura então de 0.75 rem.
Em relação então aqui a uma outra palavra-chave que nós utilizamos foi flex. Então vamos pesquisar flex aqui. Aqui está dando uma definição, né, que são utilidades para controlar como itens flex ambos crescem e diminuem. Então nós temos aqui o uso, né, de flex initial, né, que permite que o item flex ele diminua, mas não cresça, né, considerando então o seu tamanho inicial. Então nós temos aqui algumas demonstrações, né, e demonstração de utilização. Então vocês podem fazer isso com cada palavrinha-chave ali em relação à class name que a gente utilizou dentro da tag nav, que vocês não identificaram, né? Ou que estão aí querendo aumentar o seu conhecimento em relação a essa parte de design, está certo? Estou utilizando o Tailwind mais por comodidade mesmo em relação a design style, né? Mas eu pretendo então utilizar, né, essas classes e gostaria muito então que vocês, por curiosidade, né, viessem aqui e pesquisassem mais sobre cada classe de interesse. Bom, vamos voltar então ao VS Code. Bom, voltando então para o VS Code, nós vamos criar aqui uma div dentro da tag nav. Então div. E nós vamos colocar aqui class name para pegar as classes do Tailwind. A primeira então vai ser para mdflex dash entre colchete 0.5 flex dash initial justify center. Foram dois dashes aqui. Item dash center. Bom, dentro dessa div a gente vai criar uma tag de image para a gente fazer o render então da nossa logo. Então, coloco aqui source logo out de nome logo e agora style class name largura 32, então w32 cursor pointer. E essa tag aqui é self-closing, então nós fechamos ela. Bom, com isso feito, a gente espera então que na nossa div apareça a nossa logo do Crypto, tá certo? Nós teremos que abrir o terminal, né, e rodar então o npm run dev, tá certo? Porque eu acabei matando o terminal quando eu vou ter que ir para o VS Code, então a gente inicia a aplicação e espera agora que na nossa landing page apareça o Crypt. Bom, então vamos agora abrir o terminal, Ctrl aspas. Vamos selecionar aqui o Git Bash. Vamos entrar em Client, então cd Client. E vamos fazer então o npm run dev. Bom, vamos dar uma olhada lá no browser agora, para ver se carregou a imagem. Bom, então deu para ver que funcionou a nossa tag image, né? E ainda tem aqui a seção welcome. Então vamos voltar para o VS Code para nós continuarmos então desenvolvendo a componente navbar. Bom, então vamos aqui minimizar. Então fora dessa div aqui, vamos criar uma lista ordenada. Então para isso eu tag o L. Vamos usar então class name. Agora nós queremos que o texto seja branco, então test white. md dois pontos flex hidden list dash none flex row
justify dash between item center e por fim flex dash initial. Agora nós vamos criar então a lista. Bom, antes de criar essa lista, vamos criar uma const para nosso componente navbar item. Então aqui depois do nosso import logo, vamos criar uma const chamada navbar item. Navbar N maiúsculo. Agora vamos atribuir isso a uma função anônima, ou função arrow, né, função seta. Bom, nós vamos ter duas props aqui, então a gente coloca entre colchete. A primeira vai ser title e a segunda class props. O único retorno vai ser uma li, né? li, que é uma lista de itens. Aqui, parênteses, vou tirar aqui, vou dar um Ctrl X. Agora sim. Bom, essa list item, né, lista de itens, vai ter uma class name, mas em vez das aspas simples, nós vamos atribuir um bloco dinâmico, né? Então vai ser colchetes. E aqui dentro, o que seria esses dois sinais agudos, nós vamos colocar aqui dentro margin x tipo for, né? Type for. Que significa margem no eixo horizontal. Além disso, nós vamos botar cursor, dash pointer. Agora nós podemos fazer um render out. Então, para isso, nós vamos passar o class props. E dentro do li, nós vamos fazer o render do title. Então agora nós podemos fechar. Nós podemos chamar aqui dentro da nossa tag L como um componente. Então nós vamos aqui, e agora eu chamo navbar inter. Mas logicamente nós não queremos apenas um navbar item, né? Então para isso a gente vai criar um bloco dinâmico. Então aqui. Hoje nós vamos colocar um array, onde o primeiro item vai ser market, o segundo item desse array vai ser exchange, o terceiro vai ser tutorials, por fim, wallets. Agora nós podemos aplicar o método map, onde dentro de map nós vamos ter uma função anônima, né? Como o retorno vai ser imediato, eu não vou precisar colocar as chaves, né? E em relação aos parâmetros dessa função anônima, nós vamos ter o item, né? São esses itens que nós estamos fazendo, então, map, né? Market, Exchange, Tutorials e Wallets. E isso vai estar associado, então, com o index de cada item. Bom, e para cada iteração, então, ou seja, para cada item, nós queremos mostrar, então, a navbar. Item, então, navbar. E é uma tag self-closing. E nós vamos prover aqui para essa tag uma key, que vai ser o item mais o index. Para fazer com que seja único. E nós vamos colocar aqui o title. Tem que ser então um item. Bom, e então depois disso aqui, nós vamos fazer mais uma li, né?
para garantir então que as pessoas consigam logar a nossa aplicação. Então dentro do Eli vamos colocar login. Agora class name, né, em relação ao style, vai ser bg dash colchetes, dentro do colchetes então hashtag 295 2e3. Agora padding y dash 2. Agora padding x dash 7 e margem x dash 4. Agora para deixar esse botão redondo rounded dash full, cursor dash pointer. Em relação ao hover, vamos mudar o background para bg dash entre colchetes 254. Aqui faltou a hashtag 6bd. E agora nós podemos salvar. Bom, com isso feito então, eu vou querer fazer algumas modificações aqui no nosso código. E a primeira delas vai ser tirar esse T aqui de hidden, tá certo? É hidden, a grafia correta. E nós vamos também aqui traduzir o que seria aqui essas seções no navbar, né? Então, market, eu posso colocar o mercado. Next change, eu posso colocar transferências. Em tutorials, tutoriais. E em vez de wallets, carteiras. Vou dar um Ctrl S. Bom, com isso feito, vamos dar um npm run dev. Vamos entrar em clients. E vamos fazer um npm run dev. Vamos usar aqui um Ctrl clique para acessar o browser. Bom, então temos aqui o nosso browser, né? O mercado, transferências, tutoriais, carteiras. Eu esperava aqui que o login tivesse mais uma aparência de botão, né? Então tivesse aqui um contorno azul arredondado, que não acabou acontecendo. Eu vou dar uma olhadinha na documentação, mas para que a gente não fique perdendo muito tempo nesse botão aqui, eu vou já pensando na próxima aula que a gente pode criar funcionalidades para o mobile. E depois do mobile, então a gente vai para a seção welcome, tá certo? Bom, então vamos seguindo em frente e posteriormente então eu coloco uma aula de retificação em relação a esse botão que deveria estar com contorno azul, tá bom? Bom, então vamos para a próxima aula. Bom, antes disso, né, a gente pode perceber, se a gente fazer o zoom in para aproximadamente 300%, né, a gente vê que a gente tem uma aparência mais de mobile, né, e que a gente aí não consegue mais visualizar as nossas sessões, né. Então, nas próximas aulas a gente pretende aí arrumar esse estado que a gente está encontrando, né, quando nós damos então esse zoom de 300%, que seria mais ou menos o que a gente não encontraria no mobile. Bom, então para criar a navbar para mobile devices, né, para smartphone, a gente vai, após o L, criar uma div. Então aqui vamos criar uma div. Essa div então vai ter uma class name, flex e relative. Bom, e nós precisamos de um state
para indicar então se a navigation bar, né, então a barra de navegação, ela está aberta ou não. Então nós vamos aqui, né, dentro da const navbar, criar uma const. Vamos chamar de toggle menu e set toggle menu. E agora nós usamos react.useState. Então vamos passar false. E agora dentro da div, a gente pode criar um bloco dinâmico. E nós vamos verificar se o toggle menu está aberto. E para verificar se está aberto, a gente coloca aqui uma condição if, né? E se estiver aberto, então a gente coloca a tag AI Outline Close. Bom, e se não, a gente pode pegar a tag, então, menu out for. Bom, com isso feito, como as propriedades que eu vou digitar aqui são iguais para as duas tags, você pode vir aqui, clicar em Out, também vir aqui na segunda tag, clicando em Out, e agora você pode colocar então aqui o font size, vai ser 28, e daí nós teremos uma class name, que será text dash white, img dois pontos hidden, cursor dash pointer. Nós também teremos que prover um onClick, onde nós teremos uma função anônima flecha. Daí nós vamos setar o set toggle menu. Agora aqui a gente vai ter diferenças, que se está aberto a gente vai querer fechar, e se estiver fechado nós vamos querer abrir. Então aqui eu passo false, e aqui eu passo true. Bom, e antes de a gente ver no browser, eu vou querer refatorar isso aqui em relação à importação. Eu vou querer aqui fazer um import do state, né? Então, use state from React. E daí eu vou utilizar o use state sem precisar desse React ponto aqui. Dá um Ctrl S. E acho que assim fica melhor. Agora vamos ver se tem algum erro agora olhando para o browser. Bom, então aqui eu estou num zoom de 100%. Então vocês podem ver que praticamente nada mudou, né, em relação aqui à nossa aplicação web. Mas se eu der um zoom out aqui para 250%, né, a gente pode ver agora que a gente tem aqui esse navbar aqui. E a minha intenção é que essas seções elas apareçam aqui quando a gente clicar na navbar mobile. Tá certo? Então vamos tentar fazer isso, né? Botar essas seções aqui nesse navbar. Então vamos voltar para o VS Code. Bom, então quando a gente clicar ali no menu, né? Clicar no toggle on, no botão, a gente precisa que as opções aqui das seções, né, sejam mostradas. Mercado, transferências, tutoriais e carteiras. Então é isso que a gente vai fazer agora nessa seção. Bom, para isso então, né, a gente vai criar outro bloco dinâmico, né? Então aqui nós temos o primeiro, vamos criar o segundo. Então vamos aqui, toggle menu e agora aqui eu vou colocar em parênteses, porque todo o código que nós colocamos em parênteses, ele vai aparecer se o nosso toggle menu for true. Nós vamos colocar um while e nós vamos ter uma tag li
E dentro do Eli nós vamos ter aqui uma class name. Nós vamos ter aqui text dash xl, widget full e margin y dash 2. E dentro desse Eli nós vamos ter um AI outline close. E aqui nós vamos ter uma propriedade onClick. Com aqui é uma função callback. Nós vamos setar que o settle toggle menu seja setado em false. E abaixo disso nós precisamos então fazer o loop sobre as seções, né, sobre os itens. Então a gente pode fazer um copy aqui. Dá um Ctrl C. E nós vamos colar embaixo desse Eli aqui. Bom, e como isso é uma navbar de mobile, então nós vamos utilizar o class props. Então logo após aqui o title, colocar class props, colocar aqui mi, né, de margin dash 2 e text LG. Bom, com isso feito, vamos lá dar uma olhadinha no browser. Bom, então nós temos aqui a versão web, estamos o Win, que já aparece já pra gente o ícone, nós podemos clicar aqui e agora aparece as seções. Existe uma outra maneira de a gente fazer isso aqui, né, que eu acho que é até mais fácil, que se a gente der aqui, for inspecionar, a gente tem aqui a opção de fazer a visualização no mobile, né? Então vai aqui, ativar, e daí nós conseguimos então aqui dar uma minimizada aqui. A gente consegue ver como é que ficaria no mobile, né? Então a gente conseguiu aqui criar as componentes no mobile, mas mesmo assim ainda não ficou do jeito que eu queria. A gente vai fazer algumas refatorações no VS Code, tá certo? Então vamos voltar para o código.